Irmãos e irmãs, uma boa semana a todos. A homilia para o 17º domingo do tempo ordinário, tempo comum, deste ano, 25 de julho de 2021, o Evangelho de João 6, 1 a 15. É o texto que trata da multiplicação dos pães, o banquete de Jesus. Uma palavra que intitula essa reflexão poderia ser esta: onde compraremos pão? Poten agorassomen artus, texto que nos é apresentado pelo Evangelho de uma extraordinária importância, narrado 6 vezes no Novo Testamento, 2 vezes em Marcos, 2 em Mateus, uma em Lucas e uma em João. Em todas elas, com diferentes acentos, se faz uma alusão à Eucaristia. E aqui, esse texto precede o grande discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum sobre o pão da vida. A anotação do evangelista, no 4º versículo, estava próxima à festa da Páscoa, nos conecta diretamente à história do Êxodo. Todos os detalhes da multiplicação dos pães, seguida pelo discurso da sinagoga de Cafarnaum, não deixa nenhuma dúvida a respeito da grande celebração da libertação do Egito, porque o texto trata do lugar, fala do outro lado do mar, lembrando a travessia do Mar Vermelho, fala de subir a montanha, revelação no Sinai, uma alusão. Os personagens são Jesus, discípulos e a multidão seguia Jesus porque via os sinais que ele operava, alusão aos sinais de Moisés na saída do Egito, o tempo, a festa da Páscoa, o dom do pão, como lembrança do maná no deserto, olhando para trás, e por outro lado também há um perfeito paralelismo com as palavras de Jesus, com a última ceia. Então, olhando para o futuro, tomou os pães, deu graças, distribuiu aos que estavam sentados. A tentação, estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, e Jesus então retira-se de novo sozinho para o monte. Em seguida vem a travessia do mar e depois o discurso sobre o pão do céu, o maná. Nessa perícope, Jesus está celebrando a Páscoa, mas atenção ao detalhe, longe de Jerusalém e saciando a fome do povo. Há um redimensionamento da perspectiva pascal que coloca diante dos olhos de todos a nova Páscoa de Jesus. É uma nova Páscoa. Mas aquela multidão que seguia Jesus não compreendeu o sinal que fez com que Jesus os abandonasse. Não compreenderam e se retirasse sozinho para o monte. Foge, assim, Jesus da tentação daqueles que querem proclamá-lo rei. Essa tentação os levaria de volta à escravidão. Querem somente o pão e não a alegria daquele que dá a vida, nem a alegria da comunhão com ele. Querem colocar-se não na liberdade dos filhos, mas querem colocar-se nas mãos de um rei, que, por definição, tem tudo sob o seu controle, tem todas as vidas na sua mão. Mas Jesus não veio para dominar, Jesus não domina ninguém, ao contrário, põe a vida a serviço para que todos tenham liberdade. E na medida que compreenderem o sinal do pão, não mais voltarão à escravidão. Jesus é o Messias, é o Rei, mas seu título só será dado na inscrição em hebraico, latim e grego, exatamente sobre a cruz, em João 19, 20. Poten agorassomen artus, onde vamos comprar pão? A pergunta de Jesus a Filipe lembra aquela que Moisés levantava e se lamentando contra Deus. Onde vou encontrar carne para todo este povo? Números 11. Comprar. Para nós parece que tudo é comércio, tudo é mercado. Inclusive a vida humana tornou-se mercadoria. Parece que o dinheiro pode comprar tudo. Tudo.
menos as coisas essenciais: a vida, o amor, o pão repartido. Porém, segundo os profetas, o banquete messiânico vai ser preparado para todos os povos sobre aquele monte. Claro, o Monte Sião, Isaías 25. Isaías 55 que diz: venham também os que não têm dinheiro, comprem e comam sem dinheiro, e bebam o vinho e leite sem pagar. A sabedoria também no Antigo Testamento convida a comer o seu pão, que faz viver e caminhar no caminho da inteligência. Provérbios 9, 1-6. Pois sem inteligência para compreender, não haverá caminho de libertação. Sem espírito, sem ciência para ver, sem conhecimento, seremos escravos. A vida vem de fora, o ser humano recebe a vida, tem a vida, mas não é a vida. A sua vida não é sua, vem de um outro e se mantém com algo diferente de si mesmo, se mantém com o pão. Esse pão é o pão da inteligência, pão da consciência, da sabedoria, que leva para a liberdade. Esse pão é Jesus. Porém, há pão e pão. Tem aquele que se compra e se vende, pelo qual se briga e se mata. Não é este que faz viver, ao contrário, esse faz morrer. Por ele se sacrifica a vida, a família, os amores, a saúde. O verdadeiro pão é aquele que recebemos do Pai e que se reparte com os irmãos, em recíproco amor, porque ele faz das necessidades um lugar de relação e de comunhão. Esse pão não só nos mantém em vida, mas nos dá a vida do Filho, que é eterno, como o Pai, e é eterno porque é amor. As sobras dos pedaços de pão, os 12 cestos mencionados, são sinais da fartura que haverá no reino messiânico. E esse reino messiânico é instaurado por Jesus. No Êxodo, o maná recolhido a mais se corrompia e estragava. Somente o recolhido no 6º dia durava até o dia seguinte, o sábado, e somente aquele colocado na arca, diante da presença, se conservava para sempre. Êxodo 16. O pão que Jesus dá não é somente o pão cotidiano. Esse pão tem algo a mais. É o pão do sábado, que nos introduz na presença, na intimidade com Deus. Por isso, Jesus deu a ordem de recolher as sobras. Não é um pão qualquer. De fato, o pão repartido com os outros não só satisfaz a fome biológica, a fome animal do homem. Ele tem um excesso, um excedente, que transborda todo e qualquer apetite. É desse pão que precisamos ter fome, não do pão que se corrompe. É o pão que alimenta a comunhão, a fraternidade, a partilha e o serviço. Exatamente como o pão que é Jesus, dado até o extremo na cruz. A Páscoa dos judeus celebrava anualmente, com ritos e palavras, a saída da escravidão. A mais importante festa judaica, a Páscoa. Mas, claro, a libertação não caiu do céu. Não foi simplesmente uma dádiva divina. A libertação não foi e nunca poderá ser fácil, pois exigirá sempre a participação dos interessados. De outra maneira, grátis, não seria libertação, mas mais uma forma de submissão. Não é suficiente ficar esperando comodamente as soluções que os outros trarão. É preciso ter consciência
alimentar-se do pão da sabedoria e, a partir daí, agir. Por isso, diante da fome da multidão, Jesus não resolveu tudo sozinho. Envolveu os discípulos, questionou-os sobre o problema, os fez pensar, buscar soluções, fazer contas de quantas pessoas eram e quantos denários de pão seriam necessários. Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um, disse Filipe. Mas um outro discípulo, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. E com a lógica do mercado, de cálculos e de ganhos, concluiu logo: mas o que é isso para tanta gente? Mas Jesus ouviu essa informação e não pestanejou. Pareceu-lhe uma proposta viável. Jesus valoriza o que cada um traz, pois sem a participação dos interessados não haverá solução. Diante do pouco que cada um traz, pode-se fazer o muito. Havia 5 pães e 2 peixinhos. 7 é o símbolo da totalidade. Jesus manda os discípulos fazerem as pessoas sentar, pois trata-se também de um banquete solene, longamente esperado pelos pobres, o banquete preparado por Deus. Não se trata simplesmente de uma esmola de pão, mas de vida plena, alegre, de banquete, de comunhão, de plenitude. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados. Com a bênção de Jesus sobre os pães, Jesus está bendizendo a Deus pelos bens da criação. Jesus os abençoou e distribuiu o alimento, de tal modo que todos ficaram satisfeitos. Mais tarde, ao instituir a Eucaristia, Jesus entregará a sua própria vida para a vida do mundo. Peçamos a Jesus o alimento do pão verdadeiro, do pão da palavra, para que, exemplo do menino que tinha um pouco, também nós saibamos organizar uma partilha que iluminará a nossa consciência, o pão da consciência, da sabedoria, e fará chegar efusivamente o reino de Deus. Agradeçamos a Deus pelos bens da criação, Eucaristia, que oferece abundância para todas as criaturas, mas não o suficiente para a ganância de poucos. Um bom domingo a todos.